Nós vamos agora refletir com vocês os resultados do avivamento. Primeiro, é uma volta à palavra. Nós encontramos no livro de 2 de Reis, capítulo 22, quando Israel estava longe do caminho do Senhor, veio ao rei o Ilquias, o sacerdote, porque ele encontrou o livro de Deus no templo. Estava perdido no templo. E aí, meus amados, a leitura da palavra faz o rei tomar posição, faz o rei convocar Israel. E aí vem um grande avivamento de restauração da nação de Israel. A palavra, centralidade da palavra, é o resultado do avivamento. Outro resultado do avivamento é o despertamento para a oração. Diz Dr. Martin Lloyd-Jones que pessoas tímidas que oravam e a gente nem ouvia a voz, começaram a orar com eloquência e com uma riqueza de linguagem extraordinária. É isso, o mover do Espírito Santo leva a igreja à oração. Nós temos agora, nesse mês de maio, o Dia Mundial de Oração. E nós desejamos que a igreja se una. Dia Mundial de Oração, procure no site, porque nós precisamos estar unidos, clamando a Deus por um avivamento e clamando a Deus pela evangelização mundial. Outro resultado, o Espírito Santo traz a consciência do pecado, promove arrependimento e confissão, com quebrantamento e choro. No seminário nos Estados Unidos, no Eton, onde Dr. Shedd estudou, aquela universidade, em 1959, 1000 jovens se colocaram de pé para a confissão de pecados, em lágrimas. Eles queriam oração e ficaram por 39 horas orando e confessando. O Espírito Santo leva a igreja à santificação. Diz esse mesmo jovem historiador desse movimento que aqui no campus os corações endurecidos foram transformados em corações sensíveis. É um verdadeiro milagre. Sim, porque o Espírito está atuante. E o Espírito Santo convence do pecado e leva a igreja à santificação. Outro resultado, o Espírito Santo confere unção, autoridade e ousadia para o pregador. A mensagem se torna poderosa. Pessoas simples ou eruditas, mas são tomadas pelo Espírito de sabedoria e de erudição, de eloquência, para convencer as multidões que o Senhor Jesus é o Rei das nações, é o Salvador do mundo. Lembramos isso no dia de Pentecostes. Assim foi quando Pedro, aquele simples pescador, se levanta e fala com ousadia, trazendo admiração a todos. Assim foi com Jonathan Edwards, na sua mensagem, o pecador nas mãos de um Deus irado. E diz o historiador que as pessoas seguravam na coluna do templo
com medo do inferno. Sim, o espírito da ousadia e autoridade. Outra consequência é que o Espírito Santo visita o povo de Deus, distribuindo dons, e os milagres acontecem, e os endemoniados são libertos. Ontem, o reverendo falou ontem à noite, Hernandes, sobre o avivamento na África do Sul. Pessoas endemoniadas vinham para ser libertas. O poder de Deus se manifestava de forma tão evidente que as pessoas vinham e se inclinavam diante da soberania divina e eram libertas dos espíritos malignos. E aí surgem curas e os milagres. Mas também existe um despertamento para atender ao pobre e o necessitado. O avivamento na Inglaterra, na época de John Wesley, levantou a igreja para mudar a situação social do país. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho integral e ele traz transformação nas comunidades. Sim, o evangelho traz transformação na igreja e na nação. Outra consequência, ele desperta as vocações. O Espírito age na igreja com impulso para levantar novos obreiros. Queria lembrá-los o movimento estudantil voluntário do início do século XIX, aliás, final do século XIX, 20.500 jovens, sim, meu irmão, 20.500 jovens se levantaram e naquela época deixaram a universidade para seguir para o campo missionário, alcançando várias nações do mundo. O movimento moraviano é outro exemplo. A igreja da Morávia orou 100 anos. 100 anos ininterruptos. E nós encontramos a igreja levantando vocações de uma forma tremenda. A igreja da Morávia, em 20 anos, alcançou mais campo missionário, enviou mais missionários do que toda a igreja em 200 anos. Queridos, precisamos do avivamento, porque é o Espírito Santo que promove as conversões. No dia de Pentecostes, 3.000 foram agregados à igreja. No avivamento dos Estados Unidos, em 1857, estima-se que 500 mil de pessoas se converteram. Outra consequência, a igreja é levada à unidade. Se o Espírito Santo age na igreja, essa igreja, ela se torna uma igreja una. As diversidades denominacionais, as diversidades de classes sociais são vencidas na presença do Espírito Santo. E o avanço missionário é uma realidade. E a última consequência que eu estou trazendo para você é que o avivamento produz glórias para o nome de Deus. Porque se é o poder de Deus que é manifesto, a glória é atribuída a Ele. E o povo se maravilha com a presença e com os feitos desse nosso grande Deus, que pelo seu Espírito visita a sua igreja para levá-la ao cumprimento da sua missão na terra, para levá-la
a ser a expressão do reino e a expansão do reino em todo o mundo. Clamemos por um avivamento. Que Deus nos visite. Amém.